Beleza, professor? Tudo bem com você? Se você não me conhece, professor Flávio Souza aqui, mais conhecido como Flavião. Seja bem-vindo ao meu canal aí, Matemática com Flavião, onde eu vou estar ajudando alunos e professores, né? A gente vai estar trocando uma ideia aí, e o meu objetivo é sempre passar um pouco do meu conhecimento aí durante esses anos de experiência em sala de aula, certo? A gente está falando nesses vídeos iniciais aí sobre como calcular o pagamento, né? E na aula de hoje a gente vai ver como calcula a nossa hora atividade, certo? Antes de começar, o que eu peço para você? Que você ative o sininho aí, ó, que você se inscreva no canal, que você compartilhe os vídeos caso você goste, deixe seu like no final porque isso é muito importante e comente, porque aí a gente vai trocando ideia e eu vou melhorando cada vez mais aí o processo para você, certo? Então vamos lá, vamos para nossa planilha de Excel. Então, eu tinha parado aqui nessa planilha ontem, ó. Então, ontem não, né? No último vídeo. Então, mania de ficar falando última aula, ontem, então a gente acaba se distraindo. Mas no último vídeo eu fiz essa planilhazinha aqui para vocês, certo? E aqui, ó, eu vou colocar mais uma coluna que eu tinha esquecido. Então eu vou vir aqui na coluna D, vou clicar com o botão direito e vou colocar um inserir. E o que que vai ter nessa coluna? Vai ter os valores de referência que que eu acabei esquecendo de colocar. Vou dar uma diminuída nela, ela não precisa ser tão grande assim, porque vai entrar um valor nela. Então vou deixar ela com 180 aqui. Deixa eu colocar um valor legal. Largura 20 pixels. Eu vou colocar 15. 15 é o suficiente. Tá bom aqui. Então a nossa planilhinha já está mexida. Aqui eu tenho só uma pasta. Dentro dessa pasta de trabalho do Excel, né? Eu só tenho essa planilha que eu chamo de Olerite. E aqui eu vou criar uma outra planilha. Eu vou vir aqui ó, no maisinho. E essa planilha para mim, ela vai ser chamada de referência. Então eu vou clicar aqui, ó, renomear e vou colocar o nome dela de referência. Por quê? Daqui que vai sair todas as informações que vai alimentar a planilha do Lerite. Para ficar numa ordem melhor, eu vou arrastar a planilha do Lerite para depois. Ó. Então essa referência é a minha principal informação aqui, certo? Então vou vir aqui, ó, vou colocar ensino fundamental. E depois a gente muda, a gente faz a mesma coisa pro ensino médio. Então, no ensino fundamental, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor da hora-aula, certo? Preciso saber o valor da hora-aula. Vou aumentar esse carinha aqui. Eu preciso saber um valor de referência, e eu já vou explicar isso aqui. Eu preciso saber também o total de aulas, certo? Quantas aulas eu tenho. Então essas informações aqui elas são importantes para que eu calcule o valor da minha hora aula. Então, esse referência é um valor fixo, 4,5. Por que esse 4,5? A gente trabalha aí que cada mês ele tem em média 4 semanas e meia. Então, a gente vai calculando aí. Temos meses de 30, meses de 31. Tem o mês de fevereiro, que dependendo do ano tem 28 ou 29 dias. Mas em média, cada mês tem 4 semanas e meia. Então, esse é um valor de referência, por isso que eu não vou mudar ele. Certo? O valor da hora-aula, então eu vou colocar aqui, ó, contábil, né, para ficar no formato de moeda. Então vamos colocar, só para a gente entender, que a hora-aula é R$ 10. Aqui, ó, o valor da hora-aula é R$ 10. E que eu tenho 10 aulas. Então tá aqui, ó. Esse é o valor de referência, certo? Então, o que que vai entrar aqui nessa planilha de Olerite, ó? Eu tenho aqui, ó, hora atividade. Vou vir aqui, ó, colocar tudo em letra maiúscula ou não, vamos lá. Hora, atividade, ensino fundamental. Ensino fundamental. Certo?
E aí eu preciso de um valor de referência. O que vai entrar aqui, ó? Eu vou colocar um igual para dizer que eu estou digitando uma fórmula. E aí eu vou vir aqui nessa planilha, ó. Vou pegar aqui, ó, referência. Vou pegar esse valor, certo? E vou multiplicar por esse valor aqui, ó. Então tá aqui, ó. Pegou o valor da planilha Olerite, que está na célula B3, e ele vai multiplicar pelo valor que está na planilha aqui, ó, 10. E eu vou dar um Enter. Então, esse é o valor de referência. Geralmente ele é colocado com duas casas decimais. Eu vou deixar assim, ó. O que significa isso? Vamos voltar aqui no nosso cálculo para a gente entender. Deixa eu dar um zoom nessa planilha para ela ficar melhor de ser enxergada. Então tá aqui, ó. 4 semanas e meio, eu tenho um total de 10 aulas semanais. Vai ficar aqui, ó. Semanais. Só para a gente entender quantas aulas a gente vai estar recebendo em média no mês. Então, ó, se eu quiser, eu posso até fazer esse cálculo nessa planilha e copiar o valor de uma única célula. Acho que vai ficar até melhor, ó. Então vai ficar aqui, ó. Vou mudar tudo aqui para ficar mais interessante para a gente. Vou deixar esse valor. Vou tirar esse cara, porque ele é um valor fixo. Vou excluir essa coluna aqui, ó. Vai ficar melhor. E aqui, ó, valor de referência. Então, o que vai entrar nesse valor de referência? Ó? Vai entrar uma formulinha igual. Vou pegar o total de aulas semanais e vou multiplicar por 4,5, que é a minha referência. Então, lá no meu Olerite, onde está a referência, vai aparecer o valor de 45. Então, ó, vai aparecer esse 45 aqui, certo? Para fazer certinho, ó, tá lá, ó, tá na célula C3 da planilha referência. Então, vou vir aqui Olerite, vou clicar aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Não me importa o valor que está aqui. Eu vou vir igual, referência, esse cara aqui, ó. Vai pegar esse valor. Então tá aqui, ó. Por que é interessante automatizar? Porque agora, ó, se eu venho aqui, se eu mudar a minha quantidade de aulas de 10 para 20, a minha referência é 90, ó. Certo? Então, e lá na planilha do Olerite, ó, já mudou para 90. Então tem um negócio automatizado. Vou colocar 30 aqui, ó. Então, ó, 135. Então lá já mudou também para 135. O valor está automatizado. Eu estou olhando aqui para controlar o tempo do vídeo, certo? E aí, quanto que eu vou receber por essas aulas? Quanto vai ser o vencimento aqui, ó? Então, volto lá na planilha de referência e vou colocar aqui, ó, valor, vou colocar vencimento, até para ficar igual lá. E aí, como é que eu calculo o vencimento? Eu vou pegar o valor da minha hora-aula, que está aqui, ó, e vou multiplicar pelo meu valor de referência. Aqui, ó. Então, eu vou receber por essas aulas o valor base aí, ó, de R$ 1.350. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando o nosso salário base. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. Então, o nosso salário base aqui está sendo de R$ 1.350. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou colocar igual. Vou pegar a referência aqui e vou vir nessa célula, ó, e vou dar um Enter. Então, já apareceu. Então, hora atividade do ensino fundamental. 135 aulas no total, né, pegando o mês inteiro. E eu vou receber por essas aulas aqui R$ 1.350. Se eu mudar o valor da hora-aula para 5... aqui, ó, já tá tudo ok, ó, porque, ó, já apareceu 675, com 30 aulas esse valor de referência não muda, só caiu o meu salário, certo? Então tá aqui. Ah, mas e se a minha aula aumentar, diminuir para 25 aulas semanais? Então diminui o valor de referência e diminui o salário. Então já tá automatizado. Vou fazer a mesma coisa para o ensino médio. Então vou pegar esses valores aqui e vou colar aqui, ó, no ensino médio. Então tá aqui, ensino fundamental. Deixa eu dar só uma floreada aqui nessa planilha.
Vamos mesclar aqui, ó. Ela bonitinha. Negrito. Aqui também tudo em negrito. Vou colocar cinza aqui também. Pronto. Tudo certinho. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou vir aqui, ó. Ctrl V. E vou mudar para ensino médio. Então agora o que importa para mim é o valor da hora-aula do ensino médio. Então vamos supor que no ensino médio eu tenha um salário de R$10 por aula. Eu tenho 25 aulas, vamos colocar aqui 10 aulas, só para entender o cálculo. E eu tenho o valor de R$450. Então como é que eu vou fazer isso aparecer lá na minha planilha? Antes de fazer isso eu vou colocar aqui o total aqui bonitinho, fazer umas tabelinhas bem legais aqui de referência, certo? Percebe que o que a gente precisa é o valor de referência e o valor do vencimento, certo? O valor de referência do ensino médio está na célula C7 e o valor de referência do vencimento está na D7. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar essa linha aqui, ó, vou copiar, Ctrl C, e vou vir aqui, ó, e vou colar. Percebe que mudou as cores, certo? Mas a gente muda, não tem problema. Se você quiser, digita, ó, hora, atividade, aí vou colocar ensino médio. Não tem problema. Se você já manja de Excel aí, você pode automatizar o processo, ó. Igual, vou vir aqui, ó, vou pegar esse valor, vou dar um Enter. E agora eu vou pegar esse valor aqui, ó. Deixa eu voltar lá, colocar o igual. Referência 450 e igual. Então já está calculado. Por que que é importante isso aqui? Daqui vai sair o meu salário base. Então, o salário base é calculado com essas informações aqui, ó. Então, já tenho isso aqui. O que que eu vou fazer no próximo vídeo? Porque o tempo já está estourando aqui. Eu vou mostrar para vocês como se calcula o valor da hora atividade. Porque como é que funciona o salário do professor? O professor, a gente tem uma aula geralmente de 50 minutos ou 45, né? Dependendo do turno que você está dando aula aí. E esse tempinho que sobra, esses 10%, esses 10 minutinhos, é dedicado para que a gente faça atividades fora da sala, corrigir uma prova, montar um trabalho. E isso aí é pago como uma hora atividade. Então, a gente vai calcular isso aí, porque isso também influencia no nosso salário base, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai calcular hora atividade do ensino fundamental e do ensino médio, certinho? Vamos fazendo passo a passo aí para a gente entender. Nesse vídeo é só, o vídeo está encerrado aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, comenta aí com a gente, certo? E não esquece de se inscrever no canal. Só ativar o sininho aí, facinho, moleza. Compartilha com seus amigos, comenta, porque isso é muito importante. Porque às vezes quando a gente recebe o nosso pagamento, a gente fica perdido sem saber por que é aquele valor, de onde saiu aquele valor, por que aquela referência aparece. Então, estou mostrando para você para que você entenda o seu Olerite, certinho? Então, fui até o próximo vídeo. Tchau, tchau.